nós vamos falar de saúde, porque no inverno as internações por doenças respiratórias crescem até 30%. E entre elas estão a asma, que atinge 2 em cada 10 crianças brasileiras, e a pneumonia, principal causa infecciosa de mortes em todo o mundo, Ana. E essas duas vilãs, César, do pulmão, são o tema do Você é o Doutor de hoje, onde nós vamos conhecer as causas, os sintomas, os fatores de risco, tratamentos e também prevenção da asma e da pneumonia com o nosso grande médico de família, Dr. Antônio Spreuser. Doutor, para a gente começar, eu queria abordar o tema asma, porque com a chegada do inverno a gente percebe aí um aumento de crianças com asma. Primeiro, o que é a asma e como é que ela acontece no nosso corpo? Bom dia, César. Bom dia, doutor. Aninha. Bom dia a todos vocês. Bem, como o César falou que agora no inverno aumentam os casos de internação, realmente. Mas além da asma, a gente não pode esquecer dos vírus, bactérias, que estão lotando o pronto-socorro e as unidades daqui de São Paulo e do Brasil. Porque o inverno, o que acontece? A gente tem vírus sincicial respiratório, da bronquiolite, pneumonias, fungos, muita coisa, né? Mas vamos focar na asma agora. Como vocês estão vendo aqui, na criança tem a traqueia, os brônquios dentro do pulmão e a asma acontece aqui dentro, ó. E para espelhar e para mostrar melhor para vocês, eu vou chamar uma animação para a gente ver por dentro como que a asma acontece no nosso organismo. Então a gente está vendo agora lá a traqueia, o pulmão funcionando muito bem, lá dentro os brônquios e aí em aumento maior o brônquio principal. Então você vê que ele dilata, ele fecha, o ar entra, o ar sai. E nesse momento, quando você tem asma, por vários processos que a gente vai conversar, o brônquio começa a fechar, o diâmetro começa a fechar, o ar não entra e principalmente o ar não sai direito. Então isso é que acontece na asma. É uma reação inflamatória crônica dentro do pulmão e fecha o brônquio. E aí é o problema. Agora, doutor, geralmente as crianças têm uma asma alérgica, não é? Quais são os principais gatilhos para uma reação do organismo da criança? Então, César, além da alergia, a gente não pode esquecer que existem fatores ambientais que levam à asma e fatores durante a gravidez e no pós-parto, como as mães que não conseguem amamentar as crianças às vezes, essas crianças podem desenvolver asma e aquelas que nascem com baixo peso. Mas os principais gatilhos é o pólen, o mofo, o pelo dos animais que você tem em casa, a poluição ambiental, ácaros e exposição ao frio, principalmente na nossa estação. E a gente não pode esquecer também alguns alimentos que podem servir de gatilho, como o amendoim e frutos do mar também. Caramba! Agora, quais são os principais sintomas da asma, doutor? Então, os principais sintomas, como é que você reconhece, como que você sabe que você está tendo um caso de asma? Primeiro, desconforto no peito, porque o ar não entra e não sai. Chiado no peito, que a gente chama de sibilo. Tosse, geralmente seca, falta de ar, porque não consegue respirar. E os dedos e lábios ficam azulados quando você não consegue oxigenar o sangue. Então, esses são os principais sinais e sintomas da doença. Caramba. Agora, como é que fica mais fácil para os pais descobrirem que a criança está com asma dentro de casa, doutor? Então, vamos geralmente fazer o diagnóstico. O diagnóstico é assim, quando você chega no médico, o médico vai auscultar o pulmão. E a ausculta pulmonar você vai ver o sibilo, aquele barulhinho que parece um chiado de gato respirando. E prova de função pulmonar, a espirometria, para ver quais são os volumes pulmonares e se você realmente tem dificuldade de jogar todo esse ar para fora do pulmão. Agora, acho que é uma dúvida de todas as mães que têm aí crianças pequenas, principalmente em casa, é sobre a asma. Ela tem cura e como a gente trata a asma? Então, geralmente, Aninha, a asma ela não tem cura, mas o que se observa é que geralmente a criança vai envelhecendo, quando entra na fase pré-adolescência, a asma vai embora, ela some, porque a gente pede assim para como nadar, ela chega, ela vai embora. Ela vai embora, sem a gente saber por quê. Mas o tratamento, basicamente, a gente faz com o quê? Inalação com soro fisiológico, porque a gente tem que umidificar o ar. E aqui dentro do inalador, a gente pode colocar algumas gotinhas de formoterol, enfim, broncodilatador. O uso da bombinha ajuda bastante, principalmente na crise de asma. Além disso, a gente no pronto-socorro pode dar corticoide injetável e dar alta para casa com corticoide via oral. E mais recentemente, nós temos esses aparelhinhos aqui, olha, que a gente coloca uma cápsula, um comprimidinho aqui dentro,
E esses novos comprimidos, eles têm 2 remédios, a budesonida, que é um corticoide, e um formoterol, que é um broncodilatador. Você fecha e você inala. Então, essas são as novidades e o tratamento, principalmente, que a gente faz. Não esquecer que a atividade física é bom, natação para abrir evitar fumaça. Se você que é pai e mãe, não fuma perto do seu filho, que são fatores importantes. Agora, doutor, a asma comete mais as crianças, ou começa pelo menos na infância, né? E no inverno, os idosos é que tem que tomar muito cuidado para não pegar pneumonia. É verdade. O que a pneumonia faz no corpo do ser humano? Bom, diferente da asma, a pneumonia é uma infecção. E é uma infecção que pode ser dada pelo Streptococcus pneumoniae. Dá uma olhadinha nessa animação para a gente ver como é que fica por dentro. Aí uma parte do pulmão, lá dentro os brônquios e os alvéolos. Dentro dessas árvores que vocês estão vendo, essas ramificações, é que ocorre a troca de oxigênio por CO2. Então aí você está o sangue, né, passando pelo alvéolo, vai entrar essas moléculas de oxigênio, as bolinhas que vocês vão ver já, é o O2 e o CO2. Isso chama-se respiração. Então essa unidade respiratória é fundamental para acontecer a troca gasosa e todo o tecido ficar oxigenado. Agora, com a pneumonia, você tem pus aí dentro. As bactérias, como o Streptococcus pneumoniae, fazem esse pus acontecer e a troca gasosa já fica muito difícil e a respiração não é feita. Por isso que vem daí os principais sinais e sintomas da doença chamada pneumonia. Agora, doutor, além das pessoas com idade já mais avançada, quem mais também tem maior propensão a ter pneumonia? Então, quem são os que podem ter mais pneumonia? São os fumantes, porque os fumantes irritam o pulmão constantemente. A bebida alcoólica, porque abaixa muito a imunidade. A gripe mal curada, porque a gripe é pelo vírus, mas o vírus abaixa a tua imunidade e vem a bactéria. Imunodeprimidos, como que fazem químio, radioterapia, os glóbulos brancos não funcionam direito. Os diabéticos, pela baixa imunidade, má formação no pulmão, principalmente com a telectasia, enfisema, doença pulmonar crônica e mudanças bruscas da temperatura. O corpo humano não gosta de mudança súbita de temperatura. Sempre é para manter mais ou menos o basal. Por isso que você se agasalhar é importante no inverno. Essa última fator aí embaixo, Sim. eu acho que eu chamo a atenção de muito, porque todo mundo agora no inverno muitas vezes está correndo, eu tô com calor, não preciso me agasalhar. É verdade. E aí toma um golpe de ar frio. E Isso aí, também pode trazer pneumonia? Claro, porque o que acontece? Quando o seu corpo está quente, você já tirou a malha, tirou o casaco, né? Tá lá. Mas e o ar gelado está passando, e isso abaixa a imunidade, ainda mais com ar seco. Piora a umidificação do pulmão. Agora, doutor Sproisser, quais são os sintomas da pneumonia? Eu te pergunto isso porque eu já vi casos em que as pessoas falam, não, estou gripado. Depois vai fazer o exame e constata que estava com a pneumonia. É verdade. Como é fácil de identificar isso apenas com o exame? Quais são os sintomas? Você falou muito sério, porque geralmente o que a gente faz? Quando você tem esses sintomas aqui, César Filho, febre alta, dor de cabeça e no corpo, que pode ser uma gripe até aqui. Sim. Mas a tosse é persistente, a falta de ar existe e o escarro purulento. Você vê a tosse, não é uma tosse seca. Quando você tosse, você vê, nossa, tem catarro, tá amarelado ou esverdeado. Opa, isso já é um sinal que você pode estar tendo uma pneumonia. Agora, como é que o médico faz o diagnóstico da pneumonia, doutor? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente, sempre que você tem uma suspeita, vamos auscultar o pulmão. O diagnóstico é clínico. Põe um estetoscópio, você vai ouvir o barulhinho, estertor crepitante, subcrepitante, você já sabe que tem infecção. Tem dúvida? A gente pede um raio-x, uma chapa do pulmão. Mas, às vezes, o paciente tem pneumonia e o raio-x não aparece ainda. Então, a gente pede uma tomografia e aí sim a tomografia mostra o pulmão esquerdo, direito, as partes do pulmão com muito mais detalhe. E, finalmente, a cultura do escarro. Na cultura, a gente vai ver se é um gram positivo, um gram negativo, a gente vai saber o nome da bactéria, a gente pode dar um antibiótico certo para a pessoa, mas é claro que a gente, como clínico, a gente faz o diagnóstico, já dá o tratamento e acabou o problema. Agora, doutor Sproisser, quando eu tive a Covid, eu tive a pneumonia, Sim. após fazer a tomografia, eles me disseram, você está com uma pneumonia bacteriana. Exatamente. Por quê? Tem uma outra pneumonia além da bacteriana? Não, tem a pneumonia viral.
Viral. A pneumonia, mas geralmente quando você pega um vírus, Certo. a imunidade abaixou Certo. e entra a pneumonia chamada pneumonia secundária ou pneumonia bacteriana. E é essa que a gente tem que tratar porque o tratamento é diferente. Agora, quais são os tratamentos? Como é que a gente trata isso? Então, normalmente, o que a gente tem que fazer? Primeiro lugar é prevenção. Então, existe a vacina da pneumonia, que normalmente nós damos já na primeira idade, aos 2 meses, 4 meses, 6 meses de idade, até 1 ano, são 4 doses de vacina que a gente tem que dar. E o adulto tem que tomar a vacina da pneumonia também. Além disso, isso falei de prevenção, hein? Para prevenção, uma nutrição balanceada com frutas, legumes, atividade física é importante. E agora o tratamento da bactéria, a gente tem que matar com antibiótico. E se for viral, a gente dá um antiviral e sempre associada com anti-inflamatório. Esse é o tratamento que a gente costuma fazer. Portanto, todo cuidado é pouco. Nós tivemos mais uma aula, mais uma consulta totalmente gratuita com o professor Dr. Antônio Spreusser, que vai continuar conosco através das redes sociais. Segue lá, @hojeemdia. Ele vai responder as suas dúvidas e as suas perguntas. E como eu sempre faço, como costumo fazer às vezes, deixo sempre uma pergunta para ele responder lá nas redes sociais. Dr. Spreusser, por exemplo, eu que já tive pneumonia, eu estou mais propenso a pegar uma pneumonia novamente ou não? Só responde lá nas redes sociais para a gente. Ok. Tá bom? Um grande abraço. Muito Prazer obrigado, ter aqui. muito obrigado a todos e boa semana. Até a semana que vem.